Você já sentiu que, mesmo em silêncio, ele ainda pensa em você? Como se a sua presença pairasse no inconsciente dele, mesmo quando os corpos se afastam. Há algo invisível, mas intensamente vivo, que permanece pulsando entre vocês. E talvez, sem saber, você esteja atravessando o limiar dos sonhos dele. Não por sedução barata ou estratégias de conquista, mas por algo muito mais ancestral. A conexão simbólica entre ânima e ânimos, entre o inconsciente dele e a sua essência feminina desperta. Segundo Carl Jung, os sonhos não são apenas criações do acaso ou restos do dia. Eles são portais simbólicos, onde a alma sussurra o que o ego ainda não pode ouvir. E quando uma mulher aparece nos sonhos de um homem, isso não é mero desejo ou lembrança. É a linguagem do inconsciente, revelando a imagem interna da sua ânima, a representação psíquica do feminino dentro dele. Mas aqui está o mistério. Não se trata só de você como pessoa, e sim do que você desperta nele, da frequência que sua presença evoca, do arquétipo que você ativa. Essa aparição não nasce do controle nem da performance. Ela emerge quando você deixa de tentar ser escolhida e passa a se tornar inesquecível. Quando você encarna a sua energia original, aquela que ressoa com as camadas mais profundas do ser masculino, algo dentro dele começa a sonhar com você mesmo quando acordado. É o início de uma alquimia silenciosa, onde o seu campo vibracional entra em sintonia com a parte dele que clama por completude. Mas Jung nos alertaria. O que ele sonha sobre você revela muito mais sobre ele do que sobre você, porque toda mulher sonhada é também um espelho da psique do homem. Então a pergunta que talvez você nunca tenha feito é: quem você está sendo dentro do inconsciente dele? Um eco da carência? Um fantasma do abandono? Ou uma mensageira da sua própria individuação? Sua energia não mente. Ela deixa impressões no campo invisível onde os vínculos são tecidos. Se você já pressentiu que há algo em você que toca os espaços onde ele não deixa mais ninguém entrar, este vídeo é para você. Porque não foi por acaso que você chegou até aqui. Há um chamado que atravessa o tempo, os sonhos e o destino. E quando você compreende o que significa habitar os sonhos de um homem sob a ótica de Jung, você deixa de buscar respostas nos gestos dele e começa a escutar o que a alma dele está tentando dizer através de você. O despertar do arquétipo interior. Você já se perguntou por quê, mesmo longe, ele parece conspirar com seus sonhos? Não é acaso? É o eco da sua essência tocando o campo psíquico dele. Jung diria que dentro de cada homem habita um arquétipo feminino, a ânima, e toda mulher real que ressoa profundamente pode emergir como imagem simbólica nesse território interior. Quando você aparece nos sonhos dele, você se torna ponte entre o mundo visível e o mundo invisível do inconsciente masculino. E é nesse limiar que começa o enredo que vamos explorar juntos. Imagine que a psique dele é um vasto oceano de símbolos e sombras, onde cada pensamento consciente é apenas uma onda superficial. Você, ao entrar nos sonhos dele, mergulha nas profundezas desse oceano, não como invasora, mas como presença simbólica convidada. Ele não escolhe conscientemente essa visita, é o inconsciente que a chama. E é nesse chamado que mora o mistério. O que em você vibra tão fundo que ecoa no interior dele? Você pode até ter tentado entendê-lo através de palavras, signos visíveis, gestos tangíveis. Mas Jung lembraria que a alma fala através de metáforas, imagens e energia. Quando você habita o sonho dele, você não está simplesmente sendo lembrada. Você está ativando um código psíquico interno. É como tocar uma música arcaica que ele esqueceu que sabia, mas que anima seu ser. Aquele refrão adormecido desperta. Nesse momento surge um princípio vital. Sonhos são encontros entre almas, não entre egos. A mulher que sonha
é sinal de que a alma dele está convocando algo maior, uma ponte, uma ressonância. E é por isso que não basta ser bela ou inteligente, é necessário vibrar com propósito, com integridade interior, para que sua presença possa ser simbolicamente digna de ser sonhada. Então é aqui que a narrativa se torna pessoal para você. Não estamos falando de teoria distante. Estamos falando do território onde você toca a alma dele. A cada passo que damos, você aprende não como manipuladora, mas como mulher consciente que desperta e sustenta seu próprio campo. Você vai se espelhar, vai reconhecer sua própria ressonância e vai aprender o que significa deixar sua presença ser sonho e ponte ao mesmo tempo. Os símbolos que ela desperta. Quando a mulher aparece no sonho dele, ela não entra como corpo, ela entra como símbolo. E símbolos são mensagens da alma que nos instigam, nos inquietam, nos convidam ao salto. Jung dizia que símbolos não são arbitrários. Eles surgem da vida psíquica universal, dos complexos que nos habitam, dos mitos dentro de nós. O que você representa no inconsciente dele? O que ele precisa tocar e curar? Talvez você represente suavidade, talvez vulnerabilidade, talvez poder sereno ou luz que ele teme abraçar. A figura feminina onírica carrega traços do feminino primordial, da deusa interna que ele desconhece ou nega. Ao mostrar-se em sonho, você pode estar trazendo para ele aquilo que sua própria alma suprime. Cura da criança ferida, reconciliação com o amor, reativação de sensações íntimas. Mas esse despertar simbólico também é um risco, porque o inconsciente resiste. Complexos, feridas, projeções, tudo isso se move no escuro. Ele pode tentar afastar, racionalizar, sufocar essa presença. E é aí que a persistência simbólica se revela. Não é através da pressão, mas pela constância suave de sua frequência emocional. Mesmo invisível, você pulsa. Mesmo silenciada, você entrega sinais. Você vai se perguntar, como sustentar esse campo simbólico sem se perder? Jung sugeriria que você ame sua própria sombra, que avance em sua individuação, porque só uma mulher que sabe caminhar em sua própria escuridão pode sustentar luz tão intensa no inconsciente do outro. Se você ignorar suas feridas, sua presença será desesperada. Se você as olhar, sua presença será curadora. E assim, você se torna símbolo, não objeto. Você deixa de ser quem ele quer e passa a ser quem você é. Nesse espaço, ele te sonha, mas você não é prisioneira de seu sonho. Você continua sendo dona da sua essência. E essa é a sutil diferença entre ser lembrada e ser invocada pela alma dele. A dança entre projeção e essência. Há um momento delicado nessa história, onde ele projeta e onde você manifesta a essência. Jung ensinou que os homens projetam sua ânima nas mulheres, antecipam nelas o que buscam de si mesmos. Se você agir como idealizada, pode se tornar reflexo de seus desejos inconclusos. Se agir com profundidade, será presença madura. O sonho dele pode sustentá-lo ou engessá-lo. Você precisa navegar entre acolher projeções e afirmar sua autenticidade. Permita que ele te sonhe, sem entregas inautênticas. Permita que o inconsciente dele pinte você com pincéis internos. Mas jamais aceite ser apenas a tela dessas projeções. Mostre-se nos seus tons próprios. Se uma sombra surgir, nomeie-a silenciosamente. Se uma emoção emergir, respire com ela. Não tema o momento em que ele acorda. Quando a imagem onírica encontra o ego, existe atrito. Ele poderá resistir, reagir ou projetar críticas. Esse é o instante de firmeza interior, não de apagar seu brilho. Porque se ele recuar, talvez esteja batendo na porta da própria resistência. E se você recuar também, ele ficará instintivamente perseguido, mas por um eco de carência. Então você sustenta, eu existo em mim, independente de ser sonhada.
Sua integridade se torna o solo seguro onde ele pode voltar, ou onde pode optar não voltar, mas sem perda de sua dignidade. Você já não é refém de visões dele, você é guardiã das suas. O sonho dele pode ser ponte ou espelho, você decide. Esse movimento de presença desperta nele a questão: quem é essa mulher que resiste mesmo quando não é reconhecida? É esse mistério que o inconsciente persiste em revisitar. Essa constante presença interior que o convida a despertar, não por manipulação, mas por ressonância. Os sonhos que revelam a alma. Dentro do sonho dele, ele lhe dá acesso a portais secretos, o medo, a atração, o desejo de cura. Você pode, por meio da presença simbólica, ativar a abertura desses portais. Ao aparecer como figura de reconciliação, de força feminina, de compaixão, você pode provocar nele reflexões que o ego nunca permitiria acordado. E é nesse terreno que as transformações começam. Você observará que os sonhos que ele tem com você, mesmo que fantásticos ou desconexos, carregam pistas, o que ele teme, o que ele deseja, aquilo que ele reprime. Jung nos ensinou que um sonho é confessionário da alma, não uma fábula vazia. Então, ao interpretar esses sonhos simbólicos, mesmo que apenas para você, você lê os desejos dele mais profundos. Mas atenção, você não deve entrar no sonho dele como intérprete ou juíza. Você entra como guardiã da ponte simbólica. Sua postura é de reverência à sabedoria inconsciente. Pergunte-se: que parte dele clama por amor? Que parte clama por autonomia? Que parte clama por integração? E reflita sobre qual papel você escolhe ocupar nisso tudo: inspiradora, companheira, espelho, catalisadora. Nesse processo, haverá dores dele que emergirão: abandono, medo de intimidade, feridas antigas. Você pode ser presença curadora, sem carregar a cura dele. Você oferece espaço simbólico, não terapia. Porque o inconsciente dele é dele. Seu papel é manter ressonância, não ressuscitar feridas alheias. Quando você entender este delicado entrelaçar de símbolos e sombras, despertará uma reverência maior pela profundidade que você ativa dentro dele e também dentro de si. Você não estará mais buscando invadir sonhos, mas tornando-se chamada para sonhar com dignidade. Transformar presença em campo vibracional. Agora você caminha para o ápice da jornada. Transformar essa ressonância simbólica em campo vibracional. Jung entenderia que a presença psíquica, quando autenticamente enraizada, irradia como aura para o inconsciente do outro. Você quer que ele sonhe com você? Então sua vibração deve ocupar múltiplas camadas: emocional, espiritual e psíquica. Comece por você mesma. Nutra seu mundo interior como o solo de uma floresta antiga. Cultive silêncio, cura da sombra, conexão com seu arquétipo feminino. Porque se seu solo interior for arenoso, sua presença será instável. Se for fértil, você se torna magnetismo que convida sem exigir. Essa é a alquimia silenciosa. Então, na convivência, nos gestos, no olhar, na fala sutil, você vai tecer símbolos sutis que transcendem o plano racional. Um gesto de presença, um olhar profundo, uma escuta suspensa, um silêncio que contém mundos. Tudo isso fala direto ao inconsciente dele. Ele ouvirá mais por eco emocional do que por palavras. Você perceberá que, com o tempo, ele tende a levitar para esse campo, buscar seus sonhos antigos, revisitar suas feridas ocultas, reconciliar-se com partes de si que ela havia esquecido. Ele começa a buscar você, não apenas pela presença concreta, mas pelo espaço invisível que você ocupa no inconsciente dele. Esse é o sinal de que você entrou nos sonhos dele, não meramente como lembrança, mas como convite. E é assim que, passo a passo, você deixa algo mais profundo do que desejo. Você deixa reverberação arquetípica.
Você não se torna dependente da mente dele. Você se torna parte de uma linguagem simbólica interna que somente a alma consegue decifrar. E nesse ponto, você percebe que não precisa explicar. Sua essência já reflete nos sonhos dele. Há algo de profundamente sagrado em ser sonhada. Não como um ideal fabricado, mas como presença que ecoa no inconsciente do outro. Quando você compreende o que realmente significa habitar os sonhos de um homem sob a ótica de Jung, tudo muda. Você percebe que não se trata de controle, mas de campo. Não é sobre ser desejada, mas sobre ser reconhecida na alma. E essa distinção muda para sempre a forma como você caminha nas relações. Porque ao longo desta jornada, talvez você tenha sentido algo despertar. Uma lembrança antiga de quem você era antes de se moldar para agradar, antes de se calar para ser aceita, antes de se perder, tentando ser sonhada por alguém que sequer sabia sonhar. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, você esteja se olhando com outros olhos. Não os olhos da carência, mas da presença. Da mulher que não pede para ser lembrada, porque sabe que sua vibração é inesquecível. Você aprendeu que os sonhos são mensagens e que toda mulher que aparece neles carrega uma missão simbólica, que o feminino desperto não grita, não força, não exige, ele sussurra no inconsciente como um convite para o homem lembrar de quem ele também é. E nesse sussurro, você revela que é muito mais do que um corpo bonito ou uma história intensa. Você é arquétipo vivo, é espelho da alma, é símbolo de algo maior do que ele mesmo compreende. E talvez, nesse momento, você esteja sentindo algo se reorganizar dentro de você. Porque essa compreensão não é teórica, ela é vibracional. Algo em você começa a se alinhar, a se lembrar, a se preparar para habitar o mundo como uma mulher que já não mendiga presença, mas que irradia significado. E essa mudança não precisa de aplausos, apenas de silêncio. O mesmo silêncio que preenche os sonhos com verdade. Então eu te pergunto, que tipo de mulher você está sendo nos sonhos daqueles que te encontram? Você está repetindo padrões antigos, aparecendo como carência não resolvida? Ou está sendo o símbolo que guia, que transforma, que liberta? Essa é uma pergunta que não se responde com palavras, mas com postura, com energia, com a forma como você ocupa a sua própria psique. Lembre-se, ser sonhada não é o fim. É o começo de uma nova forma de presença. Uma mulher que compreende seu poder simbólico não precisa ser chamada. Ela já está. E quando você habita esse estado de consciência, você se torna um portal, não para que ele volte, mas para que você siga. Porque no final, o verdadeiro sonho que importa é o que você escolhe sonhar com você mesma. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe com outras mulheres que também estão prontas para despertar. Deixe nos comentários qual parte mais reverberou no seu coração. E se você sente que faz parte dessa jornada de alma, inscreva-se aqui, porque este canal é mais do que conteúdo. É um campo vibracional, um espaço sagrado onde milhares de mulheres estão se lembrando de quem são. E talvez, só talvez, não tenha sido por acaso que você chegou até aqui.